Oi, seja bem-vindo a MiniArts, meu nome é Guilherme Toledo e hoje nós vamos fazer o quê? Nosso primeiro vídeo de aquarela guiada. Vamos pegar esse desenho, que é dessa referência, e fazer a pintura desse jeito. Tudo em forma de aquarela. As dicas também pode pegar e mesclar para áreas da lápis de cor e marcador. E a ideia é o quê? Eu vou disponibilizar aqui no link da descrição um link que vai lá para o nosso grupo do Telegram, onde eu deixei essa imagem aqui em altíssima qualidade para vocês pegar essa imagem, imprimir e a gente fazer a pintura junto. Vamos lá? A imagem de referência eu peguei lá do Pinterest mesmo, que tem uma pasta lá compartilhada com vocês. Essa imagem desse banheiro mais moderno é uma referência bem clara, com umas cores bem neutras, só que tem os móveis ou as grades do box e o espelho, que são umas cores mais marcantes. No decorrer do vídeo eu não vou falar muito, vou dar alguns detalhes mais pontuais. E nós vamos começar agora, sempre com uma cor bem mais clarinha. E perceba que eu não estou passando o pincel em tudo, eu estou deixando algumas falhas para dar essa sensação de brilho na parede mesmo. Sempre atento à mistura com aquarela na água, sempre usando água numa quantidade certa, não ensopando muito o papel, senão demora muito para secar e acaba atrasando o nosso processo. Fazendo agora uma mistura um pouquinho mais escura, vou fazer um leve sombreado nessa parede. Estou misturando ali a tinta com bastante água, para não ficar um pigmento tão forte. E sempre o que? Limpando o pincel, testando de novo, passando o nosso papel teste, para não correr risco de passar uma tinta no papel que não é desejado. Para a parede lateral esquerda, na referência ela não está muito colorida. Ela tem uma cor bem clarinha, um cinza bem clarinho. Mas para diferenciar um pouco, eu vou fazer uma parede bem clarinha com um azul bem bebê, bem claro. Então o que? Peguei a tinta, peguei bastante cor branca para dar essa suavização bem clara e um pouquinho de preto para dar essa acinzentada, mas continuar mesmo com o tom azulado. Perceba, testei no papel e percebi que dá certo, então agora podemos colocar no desenho em si. E perceba como que eu vou fazer na disposição da tinta no papel. Não são as pinceladas completas, são sempre pinceladas mais soltas, porque já que é uma parede, não é um elemento principal, a gente não precisa fazer uma pintura tão completa. A gente pode fazer ali com uma texturização de alguns espaços mais em brancos.
Continuando com a mesma ideia, fazendo agora uma cor um pouquinho mais escura do que a gente acabou de fazer, para fazer alguns elementos de sombra. Aproveitando agora que essa tinta já estava parada no gotê mesmo, para não misturar com outras, já vou fazer a pintura aqui da pia, começando aqui para esse lado que está um pouquinho mais escuro, e daí eu vou clareando um pouco mais. Sempre na ideia do que? Um olho na referência e um olho no seu desenho. Porque é na referência que está todas as bases que você tem que fazer. Onde estão os elementos mais de sombra, elementos mais de luz, contraste. Então sempre ficar ligado nessas referências. Pegando agora um pincel um pouco mais fino para fazer só alguns detalhes de um elemento mais preto aí no alumínio da torneira, porque já que é um alumínio ele tem aí um contraste bem mais forte, questão de luz e sombra, tanto no alumínio aí da torneira como também lá dentro do box tem aquela parte ali do chuveirinho. Enquanto vai secando a parte da pia, a gente vai fazendo agora um outro elemento, fazendo agora a parte do chão. Pegando uma cor um pouquinho mais puxada para o marrom, mas também bem mais acinzentada e clara. E perceba a disposição que eu também vou usando o pincel. Cada elemento a gente vai usando o pincel de algum jeito, usando técnicas diferentes.
aquilo que eu falei, sempre testando o papel, porque ao passar no desenho em si a gente pode fazer algum erro. Pegando uma cor bem mais escura, porque a gente vai fazer agora o espelho, a parte do armário e a grade do box. E perceba uma coisa legal da aquarela. Eu fui fazer essa leve degradê na parte do armário, só que não ficou com um resultado legal. Eu coloquei muita água no pincel e perceba que vai ficando um pouco branco ali. Mas simplesmente você pode fazer uma nova pintura por cima, como eu fiz aí, para arrumar esse erro que você acabou de cometer. E esse é um ponto muito legal da aquarela, você consegue moldar ela, mesmo após seca, você pode molhar ali e reativar alguma parcela dela, não totalmente, você não consegue arrumar algum erro 100%, mas consegue melhorar bastante esse processo. Para a parte do chuveiro ali, misturei um pouquinho de tinta preta com tinta branca para dar uma cor mais prateada e fazendo toda a texturização dele.
agora uma mistura. Eu particularmente sempre gosto de fazer uma mistura com amarelo, um pouquinho de vermelho, que dá um tom de amarelo mais canário que eu gosto bastante. Pintando aí o frasco do sabonete e pegando uma cor aleatória do Godet e fazendo a pintura lá atrás dos 2 shampoos. Pegando agora uma cor bem clara, bem diluída, fazendo uma leve sombra, que a gente vai fazendo essa parte ali. Já que é um ambiente interno, tem uma sombra tão marcada, mas a gente vai fazendo uma leve marcação. Para o espelho sempre eu gosto de fazer uma aquarela bem aguada mesmo, e fazer só alguns elementos ali do que estaria refletido no vidro segundo a referência, mas bem aguada sem muitas definições. E temos aqui nosso desenho totalmente finalizado, temos ela totalmente em aquarela, com a sombra, luz, textura. E a ideia é o quê? Que vocês tirem foto do desenho de vocês, da aquarela que vocês acabaram de fazer guiada com a gente, e repostem lá no Instagram ou em qualquer rede social marcando a @miniarcs. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, pois vão ter muitos mais vídeos por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!